receber vocês, tá? A gente queria dar assim um ambiente melhor, tal, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Daqui a pouco já está tudo aqui, né? Nós vamos fechar essa parede aqui todinha, vamos colocar o forro, vai ficar bacana, vai ficar bacana. Tá certo? Amém? 1 Coríntios, quem sabe o tema da mensagem de hoje? Amém? É isso mesmo, Everton? Posso confiar? Por sua conta e risco? Tem certeza? Não vai pedir os universitários? Então, o Everton falou assim, está falado. A ressurreição de Cristo. Gente, o que é mais importante? A fé ou a ressurreição de Cristo? Quem acha que é a fé? Quem acha que é a fé? Levanta o braço aí, não tenha vergonha não, tá? Só ouço. E quem acha qual foi a pergunta, qual foram as opções que eu dei? Quem acha que a ressurreição é mais importante que a fé? E tem gente que não levantou o braço e não acha nada, beleza. Eu gosto desses que não acham nada, tá? Esqueceram. Pronto, tá aí. Quem não trouxe Bíblia, 1 Coríntios 15, 1. Fico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Nós estamos ao vivo, estamos no Facebook também. Manda o link para aquela jovem, manda para ela. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Que escrituras são essas, gente? Repita comigo, digam Tanar. Tem um R no final mesmo, é Tanar, embora o final seja CH, em hebraico. Tá? T-A-N-A-C-H. O CH no hebraico a gente pronuncia com som de R, Tanar. Tá? O que é Tanar? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E todo o restante da Bíblia até o livro de Malaquias, os profetas, os salmos e provérbios. Tá? Então, quando Paulo está dizendo aqui, segundo as Escrituras, ele está referindo-se a todo o Velho Testamento. Tanar é o Velho Testamento. Beleza? Quando Paulo está dizendo as Escrituras, está se referindo ao quê? Todo o Velho Testamento. Paulo sabia o Velho Testamento? Claro. Quem foi o mestre de Paulo? Gamaliel. Quem é seu mestre? Não. Você tem que escolher um homem para ser seu mestre. Biblicamente falando, nós temos que escolher uma pessoa para ser seu mestre. Para ser o nosso mestre. Meu mestre faleceu. O pastor Mike Stickrad, americano. Estudei muito com ele, muita Bíblia com ele. Está na glória. Amém? Então, aquilo que Paulo vai falar e desenvolver com relação à ressurreição, está onde? Está no Velho Testamento. Nada foi, faleceu. O pastor Mike, da cabeça dele, da invenção dele. Estudei muito com ele, muita Bíblia com ele. A gente hoje vai para um culto aí, meu amigo, é tanta alegoria, é tanta invenção na cabeça dos pastores, ninguém sabe onde é que eles tiram essas invenções. E nós estamos vivendo na época do invencionismo. A está onde? Né? Está no Velho Testamento. Não houve uma pregação fundamentada onde? Nas Escrituras. Da cabeça dele, da invenção dele. Versículo 4 diz. Tá? E que foi sepultado aí, meu amigo, e que ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele dá mais uma ênfase aí. Segundo as... Nós estamos vendo então, se você olhar o versículo 3 e 4, o 3, o que é segundo as Escrituras? Que Cristo morreu pelos nossos... fundamentada onde? Pecados. Você lembra de alguma passagem agora no Velho Testamento que fala sobre isso? E que foi morreu pelo nosso pecado?
que é uma passagem bem famosa. Que né? ressuscitou Isaías capítulo ao terceiro dia. 53. Ele dá A mais uma pergunta ênfase é, aí, segundo Atos. será, Então, se você olhar o Tirando versículo Paulo. 3 e o 4, se os apóstolos o que é segundo as Escrituras? sabiam que Isaías Cristo morreu 53 pelos referia-se a Cristo? Pecado. Eu vou logo adiantar a lembra de resposta dele. de Não. alguma passagem agora Não. no Velho Testamento Nós vamos ver hoje que não. Cristo morreu pelos Tá? nossos pecados? Aí o verso 4 fala Famosa, né? Isaías capítulo que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês conhecem algum versículo que fala sobre isso? tirando Paulo. Além de Isaías? Se os apóstolos Vocês poderiam me citar aqui algum sabiam que versículo? Isaías 53 referia-se a Cristo? Eu vou dar uma passagem de graça para Mundaú. Nem pode mais, né? Não. Nós vamos ver hoje. Está lotado o ônibus. Aí o verso Mas tem no 4 carro do fala, Everton. O Everton disse que vai de carro. Vai seguindo o ônibus. Ele e o Daniel. Amém? Amém? Então, irmão, ó, quem quiser ir para Mundaú, pede uma carona no Everton ou o Daniel. O Daniel cabe 3 pessoas. Aleluia. Baixe seus olhos, vamos orar. Baixe seus olhos com a sua cabeça também. Pai querido, apresentamos em tuas santas mãos este momento, a nossa vida, e pedimos que o teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, para que a gente saia daqui hoje melhor do que a gente entrou. Sabemos que a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e nós queremos nos aprofundar no conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, amém. Antes, eu não quero ser desonesto, como eu prometi, os irmãos que vieram ontem para o evangelismo. Gente, que vergonha. Você não coloca o reino de Deus a sério, não, né? Pastor, eu estava não sei aonde. Pastor, eu estava não sei aonde. Gente, eu vou falar aqui mais uma vez, vocês estão perdendo uma excelente oportunidade de ganhar galardão, recompensa. Quem não quer ser aqui no seu trabalho, receber um aumento salarial, hein? Né? Maria Luísa. 2 anos a gente recebe aumento salarial, né, Maria Luísa? Eu e você, né? Próximo ano, né, Maria Luísa? Porque a gente é o plano de cargos e carreiras. Mas para receber esse aumento salarial, a gente tem que se qualificar, tem que fazer curso. Então, 2 anos, tem 2 anos para você fazer um curso de no mínimo 180 horas. É o mínimo 180, Zé? É 180 o mínimo? Para capacitação na prefeitura, Zé? Acorda? 180. Quem não gosta de ser? Como é que é teu plano de carreira, Aurélio? Demora? Todo ano também? Anuênio? Não, tá a prefeitura também, anuênio. Mas, além do anuênio, tem esse. Que você recebe 5% de aumento salarial se você fizer o curso. Estando em regência de classe. Então, eu não vou ter direito que eu saí, né? Eu não estou mais em regência de classe. Mas no reino de Deus, é só trabalhar. Vai entrar uma recompensa. Então, quem estava aqui no evangelismo ontem, fica em pé, por favor. Vocês verem aí os gatos pingados que vieram ontem. Quem mais? Fique em pé, continue em pé. Continue em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Faltou o Ciebra, que o Ciebra está doente hoje. Pode sentar, obrigado. E o resto? Como é que a gente vai povoar o reino de Deus? Tudo bem, que você tinha uma consulta no dentista, no médico, seja lá onde for. Mas a gente não faz evangelismo todo dia, faz, gente? Não faz, a gente faz assim uma vez, né? No mês, olha lá, né? Tal, amém? Vamos fazer mais evangelismo. Nós rodeamos todo esse perímetro aqui, entregando folheto nas casas, tá? E as pessoas que passavam aqui também. Além disso, depois do evangelismo, alguns foram tocar em uma igreja aí, que foi convidada, a nossa igreja, mas nós ficamos aqui até tarde, né, pastor Belar? Ficamos aqui até tarde, né, vendo aqui o trabalho do rapaz que está montando aqui o ar-condicionado. Então, queridos, aprenda uma coisa, Deus, Ele é um bom pagador. Portas se abrem. Portas se abrem quando a gente trabalha para o reino de Deus. Tá? Quarta-feira, né, eu revezo o meu carro com a minha esposa, ela está trabalhando terça e quinta,
e eu trabalho a semana toda. Ela está trabalhando de forma remota em casa e dois dias na semana no trabalho. Eu não, estou trabalhando de segunda a sexta lá, presencialmente. Mas quarta-feira eu fui trabalhar e deu mais ou menos 3 horas da tarde, deu vontade no meu carro orar. Pô, sabe, eu vou lá pro meu carro, então ninguém faz nada, ninguém aparece ninguém para fazer trabalho. Então eu vou lá no meu carro orar um pouquinho. Eu fui lá, né, deitei o banco e comecei lá, né, meditar, pensar. Aí quando eu liguei na meia chave do carro, meu carro tem 1 ano e 8 meses, eu acho. Quando eu dei na chave do carro para abaixar o vidro não baixou. Baixou, mas não levantou quando eu quis levantar. Aquela zoadinha de quem já tem carro há muito tempo sabe que é bateria, né? Quando você dá, faz é bateria. Carro com 1 ano e 8 meses, prego de bateria, sabe o que é prego, né? Todo mundo sabe o que é prego? Prego de bateria? É porque uma vez eu também tive o prego de bateria lá no centro com outro carro que eu tinha, o Cobalt. Aí eu liguei para a seguradora, eu estou aqui no prego. Mulher, o que é prego? A paulista lá que atendeu o telefone. O que é prego, né? Mas tá, desculpa, tal. Bom, aí eu liguei para a Honda, né? Nós temos o quê? Garantia, né? Liguei para a Honda e eles vieram, né? Rapidinho e tiraram, né? O prego do carro, né? Deram ali uma carga na bateria. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu não tivesse ido para o carro 3 horas da tarde, deixado para ir quando terminar o expediente, né? Com o trânsito, a partir de 5 horas, 6 horas, o trânsito é meio complicado, que horas eu ia sair do trabalho, né? Amém? Então Deus é bom, queridos, em todo o tempo, né? Aí eu liguei para a vendedora do meu carro, presta atenção ao serviço, esse testemunho. Eu liguei para a vendedora do meu carro, e agendei com ela na quinta-feira, levar o carro cedinho quinta-feira, né, para ela ver os mecânicos analisarem lá o que estava acontecendo. Muito bem. Eu ainda estive aqui, ainda passei na igreja, não foi, Josué? Na quarta-feira? Né, passei aqui na igreja ainda e tal. Vi aqui o que estava faltando. Aí quando foi na quinta-feira, quando eu fui dar na chave do carro, cadê? Nada, né? Aí liguei novamente para a Honda. Em questão de minutos, ele veio, o rapaz, aí deu uma carga na bateria. Vocês que já andaram comigo no carro, eu sou meio apressadinho no carro, né, no trânsito. Eu não gosto de andar devagar, eu gosto de andar muito veloz. Mas nesse dia eu saí tranquilo. Rapaz, foi o dia que eu saí mais tranquilo da minha vida para lá ir para a Honda, né? Ali na Nova Luz, na Barão de Studart. Ali na 13 de maio. E eu fui tranquilo. E chovendo, né? Na minha frente, ali bem perto da BAB ali, né? No sinal da BAB, sabe o que é BAB? É Babilônia. No sinal lá da 13 de maio, né? Um carro, eu não sei se era uma Hilux ou era uma S10, mas era um tipo Hilux S10. Saiu da pista e ficou assim. Eu disse, eita, esse cara está freando para não bater, né? Eu pensei, né? Aí o que aconteceu? O carro da frente freou e eu era o outro carro. Ele, um Prisma, e era o meu carro. Como eu vinha muito tranquilo, né, com velocidade tranquila, freiei e liguei o pisca-alerta, mas os 2 carros que vinham do lado de cá se envolveram numa batida, e o motoqueiro que ia passando também caiu. Aí eu puxei o freio de mão, desci, botei o carro no P, fui lá, né, ajudar a socorrer lá o motoqueiro. O motoqueiro era um senhor de idade, eu tive até pena, o cara ficou com o pé, eu acho que ou quebrou o pé, alguma coisa assim. Aí eu perguntei, o senhor está bem? Estou bem, né? Aí eu fiz lá aquele exame com ele, né, neurológico, ver se ele estava bem mesmo, ele estava bem. Ajudei ele, né, a levantar a moto. O rapaz que bateu o carro, o mau estrago, era um sargento da polícia, né? Primeiro sargento da polícia. Estava fardado, né? Que não teve culpa nenhuma do negócio. Né? Aí apareceram 3 policiais, eu contei, ó, o problema todinho aquele rapaz lá, né? Que freou de forma indesejada, né? Não foi imprudente na freagem, na frenagem, né? Foi imprudente. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse saído com aquela paz toda que eu saí de casa,
eu teria me envolvido na confusão, teria batido o meu carro, né? E algo pior teria acontecido. E eu disse assim, Deus, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. E aí, para sair daquele local, para 13 de maio, os 2 carros lá, o carro atravessado e a batida aqui, ninguém saía mais. Aí eu olhei para trás, meu Deus, um monte de carro, buzinando para sair do canto. Queridos, Deus é tão bom com a gente, que Ele livra a gente de coisas que a gente às vezes não entende. Né? Aí um cara na minha frente, eu acho que era esses carrinhos pequenos, Argo, né? Argo, acho que era um Argo. Ou era um Argo, era um Peugeot. Na minha frente, ele veio, foi pela calçada e saiu. Disse, é por aí que eu vou também. Que os policiais chegaram, fui pela calçada. Calma que não terminou ainda não. Cheguei na concessionária 10 horas. Eu tinha marcado para chegar lá 9 horas, né? Mas com esse problema aí, cheguei 10 horas. Aí conversei com a vendedora do carro, né? E ela chamou a moça aqui, a assessora técnica. Aí ela disse para mim, olha, teu carro vai dormir aqui, porque 6 horas só para analisar a bateria. Teu carro vai dormir aqui, tá? E a gente vai arranjar um transporte para você voltar para o seu trabalho. Aí eu disse assim para ela, moça, essa concessionária é 5 estrelas. Eu estou na Honda. A concessionária tem nome. Que história é essa de 6 horas? Eu quero uma bateria nova. Meu carro tem 1 ano e 7, 8 meses. Né? Aí eu notei o semblante dela caído, descaído, melhor dizendo. O semblante dela. E Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo. Aí eu olhei assim para ela, diga assim, querida, você vai resolver esse problema porque você é de Deus. Ela espera ali na sala, né? Aí eu fui lá, né? Fui passar as mensagens que eu passo todo dia para vocês. Não demorou meia hora. Ela chegou, resolvi o seu problema. Toma aqui o certificado de bateria que é nova. A gente colocou uma bateria nova. Aí quando ela ia embora, eu peguei na mão dela, vai não, senta aqui. Ela sentou perto lá, sentou lá no sofá. Disse assim, eu quero orar por você aqui. Aí eu comecei a orar por ela. Aí Deus me revelou a vida dela, eu disse para ela lá. Aí disse assim, hoje mesmo você vai receber uma surpresa de Deus na sua vida. Aí ela assim, como eu estava precisando dessa palavra. Como eu estava precisando dessa palavra. Né? Queridos, o problema todo começou na quarta-feira. Que Deus permitiu que a bateria do meu carro descarregasse, que não é normal. Deus permitiu aquela batida antes, para eu me atrasar um pouco, para que eu chegasse na hora certa, no momento certo, e fosse atendido por aquela mulher, e não por outro assessor técnico. A gente tem que ver a mão de Deus trabalhando na vida da gente. Nós somos instrumentos, nós somos canal de bênção. Nada pode ser passado assim, aleatoriamente, ao caso. Tá? Aí, eu ganhei uma alma para Cristo ali, orei pela vida dela, e ela já está me seguindo nas nossas redes sociais. Tá? Depois eu mandei uma mensagem para ela no final do expediente, à noite, quando era mais ou menos 10, 11 horas da noite, no mesmo dia, perguntei, como é que está aí a sua vida? Está tranquila! Vocês estão vendo a mão de Deus, como é que Deus trabalha, quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, eu poderia azedar meu dia, sim ou não? Poderia, que porcaria, o cara bate na minha frente, né, tal, esse carro novo, como é que eu compro mais essa porcaria desse carro, não? Poderia azedar a minha vida, e às vezes a gente azeda a vida da gente, porque a gente não vê a mão de Deus trabalhando na vida da gente. Gente, vocês têm que entender que uma alma é muito importante para Deus. Amém? Então, leve a sério o reino de Deus. Leve a sério o chamado que você tem. Hoje eu fiz uma pequena reunião com os obreiros e perguntei a cada um, você sabe qual chamado você tem no reino de Deus? Valorize, porque tinha muita gente que está querendo fazer o que você está fazendo. Começa a valorizar o reino de Deus. Amém? Aquilo que Deus tem te dado, aquilo que você tem, irmãos. Tem gente que só olha as coisas, só vê as coisas erradas, só vê as coisas pelo lado do diabo.
Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para Ele ser glorificado. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então, eu contei esse pequeno testemunho para que você não saia daqui hoje da mesma forma. Talvez Deus tenha falado com você já, não precisa mais nem pregar. Talvez Deus já tenha falado com você, mas eu vou ministrar a palavra aqui, que é a ressurreição de Cristo. Então, por que a ressurreição, primeiro tópico da pregação, por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Nós vimos aqui Paulo falando que segundo as Escrituras. Então, quando Paulo diz segundo as Escrituras, segundo Deus. Então, a gente tem que levar mais sério aquilo que Deus fala. Vamos ver aqui 3 passagens no Novo Testamento, nos livros sinóticos. Mateus 18:1. Tá? Mateus 18:1. Eu só esqueci de contar a última parte, né? No final das contas, eu cheguei para a minha vendedora lá, Michele, que também é da igreja, Michele. Michele é evangélica. Michele, faz aí vê o HRV, quanto é que está aí, manda para mim no meu WhatsApp, para eu trocar meu carro por esse HRV, que ele está muito bonito. Né? Esse novo HRV da SUV, né, que a gente chama, né? Mateus 18:1. Se Deus me der graça, a gente faz esse negócio aí. Naquela hora chegaram a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? O que é que você acha dessa pergunta aí, hein? Será que essa pergunta tem um tom assim meio que de egoísmo no coração, de disputa? Hã? O que é que você acha? Vamos ver outras. Marcos, daqui a pouco a gente dá a resposta. Marcos 10:37. Marcos 10:37. Acompanhe aqui, tá? Marcos 10:37. Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória, quem está falando isso são os discípulos próximos de Jesus, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Será se essa declaração dos discípulos também não tem um tom assim de privilégio, de orgulho, ou de vaidade e tal, de soberba? Será? A outra é Mateus 20:21. Mateus 20:21. Tá? Se não der tempo de concluir essa mensagem hoje, que ela é longa e o tema é vasto, a gente conclui domingo, cai até com uma luva, porque domingo é a Santa Ceia do Senhor. Tá? Mateus 20:21. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela não, aí deve ser ele, né? Ele lhe respondeu: concede que ela, isso mesmo, é a mãe de Tiago e de João. Ela lhe respondeu: concede que estes meus 2 filhos, João e Tiago, se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E o resto? Faz sentido um negócio desse? Me diga se faz sentido. Hã? Faz sentido? Alguém ser exclusivista no reino de Deus? Não tem isso, né? Todos são o quê? Jesus falou que aquele que quiser ser grande, torne-se o quê? Menor, né? O pequeno. Agora, Atos 1:6 tem uma pergunta que vai nos trazer clara evidência, como o sol do meio-dia no estado do Ceará, lá em Quixadá, lá em Mossoró, pensa. Lá em Teresina. Atos dos Apóstolos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Bom, vocês sabem que aí Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, estava ali aparecendo esporadicamente com seus discípulos, e estava perto de ser assunto aos céus, então eles fizeram a pergunta: é neste tempo, que ali no atual, que restaurarás o reino a Israel? Qual é a visão do judeu desta época, do século I, principalmente os apóstolos, com relação a reino a Israel? Qual era a ideia que eles tinham de Jesus, o Messias?
Qual era a ideia que eles tinham de Jesus o Messias? Quem é o primeiro a falar? Um de cada vez, por gentileza. Levante o braço aí por educação. Qual era a ideia que eles tinham? Como? Vocês ouviram aí, gente? Nem eu ouvi, que estou aqui a 3 metros dela. Mas ela falou assim, tipo Davi, que ia expulsar os romanos, né? Do domínio. Ia expulsar os romanos como? Ia levantar o braço, todo mundo ia cair do poder. Gente, só de cair do poder é só a graça. Não, ia fazer uma guerra. Né? Ia fazer uma guerra como os zelotes. Guerra com espada. Ó, vamos se levantar aqui, vamos expulsar os romanos. Era essa a visão do judeu do século I. Daí, então, por que eles não aceitaram o Messias? Porque o Messias não veio assim. Jesus não veio falando desse jeito. Jesus não veio impor à força o reino. O reino é o quê? Está dentro de vós. Quem está entendendo? Amém? Então, essa pergunta, ela mostra que o pensamento deles continuava a ser dominado pela esperança de um reino teocrático terreno. Então, a visão de Deus era sempre construir um reino teocrático terreno. Deus nunca prometeu um reino teocrático no céu. Ele sempre prometeu, nas Escrituras. Lembre-se, quando nós falamos nas Escrituras, nós estamos falando de Velho Testamento. Reino teocrático terreno. Aí Marcos 11:10, Marcos capítulo 11:10, queridos, se tiver alguma coisa na pregação que você não entende, ou não está entendendo, entra no grupo de WhatsApp da igreja e faz pergunta, não tenha vergonha não, tá? Quantas vezes deixei de fazer pergunta aos meus professores por timidez, tá? Marcos 11:10. Fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Aí veja essa exclamação. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Jesus está entrando ali em Jerusalém, no domingo, né, conhecido como Domingo de Ramos, e ele é aclamado, né, pelas pessoas que estavam ali perto, saudando com essa expressão, né, Baruch Rabá, né, bem-vindo que vem, em nome, né, do nosso Deus Elohim, em nome do Senhor, em nome do rei Davi. Então, eles estavam na esperança de um reino terreno. E quem deu essa esperança para eles? Jesus. As Escrituras. Tá? Agora, o que aconteceu com aquele jovem galileu? Morreu. Morreu. Tá? Então, a morte de Jesus, ela simplesmente abalou todas as esperanças. Amém? A morte de Jesus, ela trouxe uma desesperança em todos os discípulos. Aí eu pergunto, fundamente isso na Bíblia. Você sabe fundamentar? Tem que ler, né? Tem que ler o que aconteceu com a morte de Cristo. Qual foi a reação dos apóstolos? A reação dos discípulos. Tá? Então vejamos, vamos ver alguma reação aqui. Em Lucas 23:49, nós temos uma reação aqui que Lucas diz. Tá? Lá não tem não, reação do discípulo, não. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência para entender a mensagem. Lucas 23:49. Vejamos. Aleluia. Um dia aparece, apareceu. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, que tradução é essa, hein? Pastor, qual a melhor tradução? Vocês podem perguntar. Aqui no Brasil, acho que é a RCA, né? Revista e Corrigida seria. Dessas traduções que tem revista e corrigida. Mas vai sair uma tradução muito boa, que eu já estou na lista de espera. A tradução da British. O quê? Do aramaico. Entendeu? Já estou na lista de espera. Assim que ela sair, já foi para a editora, mas tem algum problema lá que não saiu ainda. Essa vai ser perfeita, essa daí.
Então, os discípulos de Jesus, né, os conhecidos de Jesus, e as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia estavam onde? Estavam vendo estas coisas, vendo o momento, a crucificação, o ato de si, a crucificação. Então, eles não eram nem bestas de se aproximarem, porque estavam com o quê? Medo. Medo. Me diga qual foram os 3 piores imperadores romanos. Vocês sabem? Eu acho que foi Calígula, Nero, Tibério César. Domiciano também foi terrível, mas eu acho que Domiciano é o 4º, talvez. Então, de todos os imperadores romanos, esses 3 foram terríveis. Tá? Já viram falar em gematria? Já ouviram falar essa palavra, gematria? Não, nunca ouviram? Tá. Gematria é uma ciência, né, que trabalha com palavras, de linguística, né, trabalha com palavras e números. Tá? Século I, a igreja do século I, ela atribui a Nero a besta do Apocalipse, porque o nome Nero é 666. Aí tem gente inventando coisa hoje com relação a esse 666, né? Vai dizer até que quando entra na igreja Gênesis, bota o laser, o código da 666, não é, William? Ai, meu Deus, a mente do homem. Não estuda aí, fica criando confusão. Então, eu estou provando aqui para vocês, né, que a esperança foi abalada. Eles não se aproximavam com medo do Império Romano, com medo de serem também crucificados. Né? Lucas 23, 49. Mas Lucas 23, 26, olha o que aconteceu em Lucas 23, 26. Vê se vocês conseguem entender a mensagem. Lucas capítulo 23, 26. A Raimunda está calma hoje. Já a gente vai rir, tá? Lucas 23, 26. Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Ou seja, não tinha um discípulo de Jesus por perto, porque Cirineu era estrangeiro. Tá? Então, não tinha um discípulo de Jesus Cristo que estava ali por perto da crucificação. Por que eles não estavam perto? Estavam com medo. Estavam com medo. Então, estão vendo que a morte de Cristo abalou as esperanças. O que tem abalado a sua esperança hoje? João 19, 26, a gente vai ver agora nesse texto que apenas um discípulo de Jesus Cristo se aproximou. Só um. Jesus Cristo não tinha apenas 12 discípulos. Se você for lá para Atos 1, 2, você vai ver que ele tinha 120 discípulos. Tá? E 1 Coríntios, se você ler 1 Coríntios capítulo 15 todinho, você vai ver que Cristo apareceu para 500 discípulos na ressurreição. Então, João 19, 26 aqui, ele dá uma coisa boa aqui para a gente com relação aos discípulos. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que era João, estava ali perto da cruz, né? João, então foi o único, aparentemente, um de seus discípulos, né, que estavam ali presentes na hora da morte de Cristo. Tá? Aí vem o sepultamento do corpo de Jesus. Marcos 15, 43. No sepultamento do corpo de Jesus Cristo, quem pediu a Pilatos para sepultar Jesus? Nenhum dos seus discípulos. Por quê? Com certeza estavam com medo. Quem pediu foi um José, que fazia parte do Sinédrio. Tá? Que o Sinédrio era inimigo de Jesus. Então, Marcos 15, 43, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, vocês estão vendo que os acontecimentos da crucificação de Jesus Cristo repeliram os discípulos, tá? E João 20, 19, João capítulo 20, versículo 19, a gente vai ver agora uma cena em que João relata que os discípulos estavam trancados, escondidos. Diz o que o texto?
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, cerradas as portas. Pois a tarde daquele dia tal, onde os discípulos, com medo, o texto é bem enfático, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então vocês estão vendo aqui evidências que a morte de Cristo, ela trouxe uma desesperança. Lembra da pergunta que eu fiz no início? O que é mais importante, a fé ou a morte de Cristo? Lembra? E aí, vamos refazer a resposta? Começar a refazer a resposta? Quem tem medo tem fé? Quem tem medo tem fé? Vamos lá, vamos continuar. Lucas 24, 21. Abriram? Lucas 24, 21 diz: e nós esperávamos, presta atenção ao texto, que fosse ele, o Messias, o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, que essas coisas aconteceram. Ou seja, a morte de Jesus, literalmente, significou a morte da esperança dos discípulos. Quem até aqui está entendendo? Quem até aqui vai tirar um 10. Amém? Detalhe. Durante a caminhada de Jesus com os discípulos, 3 anos e meio, ele falou da morte dele ou não? Sim ou não? Falou. Falou de sua morte. Ele tinha predito a sua morte, né? Amém? Só que, aí a gente volta para aquele texto lá de Isaías, que eu até falei para vocês, Isaías 53, que fala da morte vicária de Cristo na cruz. Né? Agora, a ideia de um Messias que morresse, para eles era uma ideia absurda, embora tivesse nas Escrituras, como nós lemos Paulo falando em 1 Coríntios 15, 1, 2, 3 e 4. Meu irmão, às vezes a gente não entende a palavra de Deus, né? Por isso que a gente troca muito o temporal pelo eterno. E a gente sofre quando a gente faz isso. A gente não consegue enxergar Deus trabalhando na vida da gente, né? Então, embora Cristo tenha alertado eles, não só uma vez, que ele iria sofrer e morrer e ao terceiro dia ir ressuscitar, mas parece que essa ideia era uma coisa bem absurda, que era muito estranha. E embora as Escrituras tenham também falado da morte de Cristo. Tá? 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, Paulo diz uma coisa extraordinária. Paulo diz assim em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para quem? Os judeus, embora tenha lá nas Escrituras falando sobre isso. E loucura para os gregos. Então Paulo coloca aqui os dois mundos, os judeus e os não judeus. Os judeus e o mundo gentil. Então, para um é escândalo, mas para o outro é o quê? Loucura. Loucura. Principalmente para os gregos, que eles eram dominados pela filosofia platônica, aristotélica, de Sócrates. Tá? Se você pegar estudar Filo foi da época de Cristo. Judeu filósofo, que defendia as ideias de Platão. Esse camarada fez um mal terrível para a igreja primitiva. Atos 2,36. Na visão deles, dos judeus, Jesus, ele deveria ser um soberano que reinaria.
não um criminoso crucificado. Tá? Essa era a visão que eles tinham. Atos 2,36, a gente vai ver que a coisa ela começa a mudar pela revelação e pelo poder do Espírito Santo. Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, isso aqui é Pedro, o apóstolo Pedro, pregando, depois do que o Espírito Santo veio sobre eles. A este Jesus, a quem vós crucificaste, quem crucificou? Está colocando ali todo mundo, os judeus, né, o sinédrio, os religiosos, os fariseus, os saduceus, o Império Romano. Deus, olha o que Pedro diz, o fez Senhor e Cristo, aleluia, aleluia. Aquele que outrora era medroso, estava escondido, nós vemos aqui, estava escondido com medo, não se aproximou, não só Pedro, mas todos. O único que teve coragem de se aproximar foi João. Não se aproximou em momento nenhum do momento mais importante na vida de Jesus, simplesmente abandonou, agora se levanta, aponta o dedo e diz, vocês todos são responsáveis pela morte de Jesus. Agora saiba de uma coisa, aleluia, eu gosto do Espírito Santo na vida da pessoa, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia, aleluia. Atos 2,23, ainda no discurso de Pedro, Atos 2,23, né? A morte de Jesus, eles entenderam agora, eles estavam entendendo agora que era plano de Deus, né? Diz assim, Atos 2,23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, o conhecimento antecipado de Deus. O que diz mais aí? Vós matastes, crucificastes, é isso? Crucificando pelas mãos de iníquos. Aleluia. Glória a Deus. Então Pedro começa a entender aqui que a morte de Jesus Cristo não foi algo em vão, mas foi algo determinado por Deus. Tá? Atos 3,15. Agora Pedro já está bem ousado, ou seja, com o tempo, ele deixou ser usado pelo Espírito Santo, e agora estava cheio de autoridade. Atos 3,15. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez conversando com o pastor, que é procurador, que é procurador, o nome dele, promotor, Germano, né? Trabalha com direito, trabalha com testemunhas. Você sabe que a testemunha é a prostituta, né, das provas. Mas ele dizendo assim para mim, pastor, se eu tivesse 500 testemunhas nos meus processos, eu não perderia nenhum processo. Né? Então tem muita testemunha aqui, gente, que falam da ressurreição de Cristo. Tá? E eu vou falar aqui hoje do túmulo vazio, se der tempo. Ainda tem cadê o relógio? Tá bom, está o relógio aqui. Tem ali. 15 minutos. Mas se não der tempo de pregar hoje, os visitantes são obrigados a vir no próximo domingo. É bom que seja com a gente. É bom que traga mais gente. Tá? Traga mais gente. Amém? Vocês estão acompanhando? Glória a Deus. Aleluia. Atos 3,15 foi? 3,21. 3,15 eu li. 3,21 agora. Amém? Atos 3,21. Tem alguém com sono? Esse calor dá sono, né? Mas o frio também dá. Atos 3,21. O qual convinha que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas.
Pedro está se referindo a quem aqui? Lembra o nome que eu mandei vocês aprenderem? Qual é o nome? Tanar, que é o Velho Testamento. Amém? Eu vou fazer outro curso de hebraico, depois eu vou montar um curso de hebraico aqui com vocês, tá? Quem topa aí? Primeiro aprender o alfabeto, né? Aleluia. Mas é fácil, o hebraico é muito fácil. O hebraico é uma língua muito fácil, pensa que é uma língua difícil, né? Mas não, é uma língua fácil. Tá? Então, desde o princípio, queridos, me respondam, qual foi a causa da transformação radical na conduta dos discípulos com relação à atitude em Jesus, para com Jesus? Respondam-me. Parabéns, Yara! Está ligada 100%. Você merece um livro. Vou escolher um livro lá em casa para lhe dar de presente. Parabéns! A ressurreição de Cristo. Porque até o segundo dia e meio, estavam lá todos morrendo de medo. Mas depois que Cristo ressuscitou, ascendeu. E aí? Eu lembro da pergunta que eu fiz, o que é mais importante, a fé ou a ressurreição? Parabéns, Yara, de novo. Aleluia! A ressurreição ascendeu. Meu irmão, eu não sei como é que está a tua vida, tá? Mas você não tem, escute, você não tem motivo nenhum de estar triste nessa noite, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Pastor, você não sabe como é que está na minha casa. Mas Deus sabe, mais do que eu. Cristo ressuscitou. Pastor, você não sabe como meu marido é turrão. Como a minha esposa é turrã. Agora os maridos fazem também, vai. Para dar empate. Calma, isso aqui não é jogo de briga, nem competição. Isso aqui é jogo de paz. Cristo ressuscitou para reacender a esperança que uma vez morreu. Aleluia! Acorda, Josué. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Atos 2, se você ler Atos 2, do 14 ao 36, você vai entender que a ressurreição é o cerne da mensagem cristã primitiva. Ou seja, a ressurreição é o ponto mais importante da mensagem cristã primitiva. Qual é a coisa mais Qual é a mensagem hoje mais importante nas igrejas? Prosperidade. É ou não é? É o carro, é o apartamento, é o emprego, prosperidade. Se você ler Atos 2, do 14 ao 36, são muitos versículos, né? Você vai ver a ressurreição como sendo algo mais importante aqui. Você sabe o que é o Império Romano? Você sabe o que foi Nero? Meu irmão não tinha piedade não, querido. Era vivo para os leões comerem. Vivo. E os caras iam com alegria. Há um filme aí, de graça, vocês podem pegar no YouTube, do sucessor de João. Qual é o nome dele, hein? Agora esqueci. Policarpo. Já assistiram esse filme? Diz, né? Diz a tradição que Policarpo foi queimado vivo na fogueira. E não pegou fogo, queridos. Foi necessário que alguém pegasse uma lança, né, jogasse nele. Entendeu? Aí depois que ele morreu, mas morreu citando versículos da palavra de Deus. Meu irmão, como é que nós queremos fazer um estrago? Né? Estrago aí. Despovoando o inferno. Se a gente, num chamado que eu faço, como líder de vocês, para um evangelismo, e vocês não vêm.
Porque vocês resolveram lavar roupa naquele dia. A roupa lava-se depois. Resolveram ir para um cinema, um shopping, seja lá o que for. Almas, nós estamos precisando ganhar almas para o reino. Amém, queridos? Sabe, o Evangelho, eu quero aqui que vocês escutem nas redes sociais, o Evangelho foi contaminado pela imundícia do reteté, que não traz salvação, que não traz luz, que não traz revelação, queridos. Eu não vou ler aqui, mas se vocês quiserem ler, leia do 14 ao 36, para você vai ver e atestar comigo como a importância da ressurreição de Cristo para a igreja primitiva. Eu vou ler um versículo, 38, 2:38. 2:38. Pedro, nesse versículo, está desafiando Israel a se arrepender. Diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, né? Porque a culpa estava sobre eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, em primeiro lugar, é techuvá. Quer techuvá? Arrependimento. Né? Tem pessoas que vivem praticando o mal e não se arrependem de seus atos. Querido, se você não fizer techuvá, se arrepender, você não vai herdar a vida eterna com Cristo. Você pode participar da igreja todos os cultos. Pode. Isso não vai garantir você entrar no reino de Deus, não. Se você não se arrepender e deixar suas obras malignas. Deixar o mal. Eu cheguei aqui de surpresa na igreja, estava o camarada mexendo aqui, com um som bem alto, o som do capeta aqui. E vocês nem me viram, né? O Josué estava trabalhando, eu estava lá dentro, lá. Eu disse, aí, cara, aqui é a casa de Deus. Isso aqui é a música do capeta. Aí ele foi querer falar sobre música comigo. Aí eu citei logo 1 João 2,15, né? Vocês sabem o que está escrito em 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Música do mundo. Ah, é que a pessoa ainda tem coragem de se alegrar com música do mundo, da igreja. Aí ele desligou. Desligou o som. Amém? Então aqui o texto fala arrependimento, depois vem a imersão, que é o batismo. Tá? Então, em primeiro lugar, arrependimento. Depois vem a imersão, que é o batismo. Amém? Essa é o caminho. Este é o caminho. Então, Pedro desafia os judeus a entrar neste caminho. E eu quero desafiar também você. Eu não sei como é que foi sua semana. Não sei o que é que você fez de errado aí. Eu não sei o que é que desagradou a Deus na sua vida. Então, é o momento de você pedir perdão a Deus pelos seus atos errados. Amém? Então, a função primária dos apóstolos, na comunhão cristã primitiva, não era dominar ou governar, mas dar testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 4:33. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar domingo, só para forçar vocês que estão nos visitando a vir domingo. E vocês convidarem pessoas. Atos capítulo 4, versículo 33, né? Faltam 6 minutos para terminar o culto. E eu quero orar por aqueles que querem se arrepender hoje à noite também. Arrependimento não é só no dia que você entrega a sua vida a Jesus, não, irmão. Não é só no dia que você entrega a sua vida a Jesus, não. Fez uma besteira, pede perdão. E os apóstolos davam com grande poder. Acabou o medo. Acabou o medo. Acabou o medo. Lembrando que no fundo de pano, por trás dos apóstolos, estava quem? O Império Romano. Nós não
não temos ninguém para perseguir a gente, pessoal. Não tem ninguém. A gente é livre para pregar o evangelho qualquer hora, qualquer instante. Não tem ninguém aqui. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é que o diabo fez? Ele distorceu essa mensagem. Você abre aí os canais de televisão ou nas grandes mídias de igrejas, você vai ver os testemunhos de quê? De cura, a maioria é cura, 90% é cura. Ninguém se arrepende dos seus pecados. Você já vê alguém nessas mídias sociais se arrependendo dos seus pecados? Não, é só testemunho de cura. Testemunho de cura, testemunho de prosperidade. Que eu era falido, fiz lá o voto da fogueira não sei de quanto, e hoje eu tenho 50 Hilux na minha empresa, 300 micro-ônibus, que palhaçada. Cadê a salvação? Cadê a techuval, o arrependimento? Não tem. Não tem. Amém? Não tem. Vamos parar por aqui. Tem mais coisas para falar? A gente fala domingo, amém? Continua domingo esse tema, a ressurreição de Cristo 2. Aleluia, nossa série. Série é bom que prende as pessoas, né? É ou não é? As pessoas ficam presas. Amém? Só quem vai morar na glória fica em pé. Eita. Caiu um bicho. Pode. Você que estava em casa vendo a nossa ministração, se você gostou, ou não gostou, você compartilha nossas mensagens, tá? Envia para as pessoas aí que você gosta delas, que querem ver essas pessoas também na glória com Deus, amém? Aleluia, irmãos. Conselho de Pedro, arrependimento, batismo. Tem alguém aqui que nunca se batizou nas águas? Só a Raimunda, também nunca se batizou? Você precisa se batizar, amém? Vai ser hoje? Não precisa ser evangélico, tem que entregar sua vida a Jesus. Vai fazer hoje isso. Você não ouviu a mensagem? Precisamos de quê? Número 1, arrependimento dos pecados. E número 2, imersão, batismo. Aleluia. Vou até descer para ficar igual a vocês, que eu não sou superior a vocês. Glória a Deus, irmãos. Analise a sua semana, analise a sua vida. O que é que você tem feito para Deus? Que coisas erradas você tem feito? Peça perdão a Deus agora. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação não é só levantar o braço, eu quero aceitar Jesus, não. Salvação é você viver a palavra. Salvação é viver a palavra. O que tem me chamado muita atenção nesses dias são as cartas de Apocalipse, que diz claramente, ao que significa que pessoas não vencerão. Porque vencer não é fácil. É bacana você chegar aqui, está tudo arrumadinho, mas a gente, nós suamos. Tem toda uma logística para isso aqui